Curso Neurociência do Hábito, do fenômeno comportamental à reconstrução cotidiana. Eu sou o Marcelo Anselmo, seja muito bem-vindo a este curso. Na verdade, vou um pouco mais além e digo que a trajetória desse curso para você, eu preparei especialmente para que não fosse somente um curso propriamente dito, mas que você possa, se assim você quiser, alcançar um patamar genuíno de autotransformação, isto é, fazer desta oportunidade, deste curso, um trampolim para que você possa transformar a realidade em que vive. E essa transformação da realidade, ela se baseia nessa palavra-chave que denota o mote deste curso, ou seja, o hábito. Nesse módulo 1, nós iremos estudar sobre as áreas do cérebro e como elas se relacionam ao hábito. Este, de fato, é o título do nosso módulo 1, Estudo do Cérebro e áreas relacionadas ao hábito. O objetivo desse módulo 1 é introduzir você ao processo do hábito dentro da perspectiva da neurociência. Você deve ter percebido a presença dessa palavra no título do nosso curso, Neurociência. Mas, Marcelo, por que empregar este termo no título do curso e o que ele trará de diferencial para mim? Nós iremos abordar a perspectiva do hábito dentro desse viés, o viés da neurociência, ou seja, do estudo do cérebro, como que a ação repetida que resulta em um hábito, ela é pouco a pouco, etapa a etapa, alicerçada no seu cérebro. Nós iremos estudar essa fenomenologia, como que se caracteriza, que áreas do cérebro são ativadas, como isso impacta diretamente no comportamento, como podemos identificar aspectos relacionados ao ambiente, às emoções, às percepções, que acabam interferindo na modulação do hábito. Falaremos também na perspectiva da neurociência do hábito em um impacto, vamos dizer assim, voltado à manutenção e ao controle dos aspectos que dificultam o hábito. Esse nosso início de abordagem, ele fomenta, de fato, essa palavra, neurociência, né? O neuro, o cérebro, né? E a ciência, o estudo do fenômeno científico. Assim nós iremos trocar a posição das palavras, né? E a ciência do cérebro. E como áreas do cérebro estão atuantes nessa perspectiva. Nós precisamos compreender, em um primeiro momento, que área do cérebro, Marcelo, que atua diretamente nesse mecanismo. Acredito que você esteja se perguntando. Nós temos o que a ciência chama de córtex pré-frontal. É uma área do cérebro ligada ao planejamento do comportamento, tomada de decisões e análise dos riscos. Essa área é uma área determinante para a arquitetação do hábito, ou seja, como que ele, pouco a pouco, vai se construindo. Perceba que falamos de unidades do ser humano muito importantes, não é mesmo? Como o comportamento, a tomada de decisão,
a questão dos riscos. Temos também o córtex pré-frontal atuante no aspecto do autocontrole, da inibição de impulsos, ou seja, diversas palavras que fazem confluência com esse mundo que se desbrava dentro da palavra hábito. Todas elas estão atuando de forma correlacionada para que tenhamos a aquisição de um hábito. E mais à frente, veremos nos módulos mais finais do curso como que elas também impactam na manutenção do hábito. Mas Marcelo, aprofunda ainda mais esse contexto para mim. Por exemplo, você falou que o córtex pré-frontal ele exerce a função na tomada de decisões. E o hábito é uma decisão feita de forma automática, a qual nosso cérebro não pensa, vamos dizer assim, ele não gasta energia para decidir. Perceba como isso é interessante. Algo que já está tão natural, soa como tão intrínseco ao comportamento, outra palavra que trouxemos à luz, que ele nem sequer se dá conta de que está fazendo isso, porque já é algo tão cristalizado, tão veementemente orgânico, que ele não é mais capaz de discernir que ele está fazendo isso, porque ele já está muito automatizado naquela ação. E isso é capaz de interferir no autocontrole, ou seja, no controle da percepção de que estamos fazendo aquela tarefa, aquela atividade, aquela função. Então, ou seja, perceba que essas funções que nós falamos de tomar de decisões, de riscos, de controle, elas, intrínsecas ao córtex pré-frontal, elas, na verdade, se manifestam em situações que estão dentro do hábito, mas que muitas vezes não somos capazes de perceber, né? Porque, entre aspas, passamos, como se diz na gíria, passamos batido, passamos reto por aquela manifestação e não temos o exercício da consciência, o exercício da percepção da realidade. Mas Marcelo, indo um pouco mais adiante nessa questão do córtex pré-frontal, como que o cérebro trabalha no dia a dia? Por que esse hábito, como você falou, ele é tão aprofundado, ele vai se acorrentando, né? É como uma corrente de fato, né? Ela vai se amarrando dentro do ser, dentro das nossas condutas, dentro do nosso comportamento. Por que isso acontece? Eu costumo dizer que o cérebro, ele enfoca sempre a economia de energia. E você irá perceber, nesse módulo, né, nós estamos introduzindo o universo do hábito, já vamos falar aqui e ao longo dos outros, eu vou repetir por meio de outros exemplos, que o cérebro trabalha sempre nessa perspectiva, poupar energia. Mas por que ele poupa energia? Porque nós somos seres de multifuncionalidade. Isto quer dizer que executamos diversas tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, você agora está aqui comigo no curso. Você lembra o que precisa fazer daqui a pouco, da sua próxima tarefa, o que você fez hoje pela manhã, digamos que você está fazendo o curso à noite, mas situações da sua vida quando você era criança, fatalmente, entre aspas, foram apagadas do seu cérebro. Ele não vai se lembrar disso, não vai ter HD suficiente para isso, não é verdade? Assim também é com essas pequeninas tarefas que nós desempenhamos. Dirigir, pegar o metrô, ir ao banheiro, almoçar, fazer jardinagem, colocar a roupa, fazer uma anotação na sua agenda, escutar música, ou seja, perceba que eu falei a respeito de tarefas de diferentes complexidades, pequenas, médias,
já um pouco maiores, porque elas, de fato, ocupam muito da nossa energia mental, da nossa atenção. Logo, o cérebro ele precisa, digamos assim, puxar a nossa energia mental para aquilo que é prioritário naquele momento. Então, gradualmente, nós entramos nessa perspectiva, nessa ciranda, vamos dizer assim, né? Priorizar aquilo que de fato precisamos fazer e outras tarefas elas vão adotando uma trilha sequencial. O cérebro ele já sabe que A levará a B e que de B nós chegaremos a C e assim finalizaremos aquela tarefa. De fato é assim que ele pensa. Nós veremos um pouco mais à frente como isso acontece mais a fundo, mas iniciando essa, vamos dizer, esse mergulhar dentro dessa neurociência, dentro do que acontece do cérebro, é isso. Ele traça uma trilha na qual ele precisa percorrer do ponto A para chegar no B e do B para o C e assim finalizar a tarefa. Então tem um início, meio e fim muito bem delineado, muito bem determinado. E isso se equivale para tudo na nossa vida. Essa que é a verdade. Isso transcende muito mais do que a nossa mente consciente. De fato, nós somos, vamos dizer, doutrinados, né, a viver dessa forma. Porque o nosso cérebro ele nos regula, ele nos controla e faz com que sejamos multifuncionais por essa perspectiva, por poupar energia. Então, tarefas que nós fazemos todos os dias, ele vai sequenciar para que nós possamos, de fato, canalizar a energia naquilo que nos emana mais, naquilo que é novo, naquilo que tem risco. Lembra que eu falei do córtex pré-frontal? Então, o que é risco lança uma resposta de alarme. O cérebro precisa ficar mais atento e, assim, ele precisa doar mais energia. Mas, Marcelo, quer dizer que isso é negativo, o cérebro economizar energia? Eu já ouvi falar sobre hábitos, quero mudar o hábito, estou aqui nesse curso com esse intuito. Me fala sobre esse aspecto. Nós observamos, às vezes, por essa túnica da negatividade, mas, como eu estou dizendo a você, não é algo negativo, mas sim algo orgânico. Nós somos programados, né? Nosso HD é programado dessa forma. Então é isso que nós precisamos compreender, né? Como que, para dar conta do recado, nós precisamos ter um cérebro com uma perspectiva de economia de energia, para que assim nós possamos interagir com a multiplicidade de tarefas do ambiente. Então, acho que aqui a gente quebra já um paradigma, né? Como eu falei para vocês, é um curso com essa perspectiva de transformar a realidade. E transformar realidades, na sua essência, é quebrarmos paradigmas. Então, o primeiro paradigma a gente quebra aqui. É algo inato, é algo da natureza humana, é algo da arquitetura do ser humano. Nós precisamos fazer diversas atividades, ainda mais no momento em que vivemos, né? Com uma pessoa fazendo o trabalho que seria pertinente a duas ou a três, né? Com questões ligadas à pandemia, ao work from home, trabalhar em casa. Ou seja, né, diversos elementos dentro dessa conjuntura que afloram ainda mais essa perspectiva, né, de sermos obrigados a isso. Nós precisamos compreender, depois de falarmos do córtex pré-frontal, nessa área que ela orquestra o hábito e da economia de energia, sobre o loop do hábito. Né? De fato, essa palavra, né, L-O-O-P, né, o loop do hábito, ou seja, a curva, né, como se fosse uma montanha-russa, né, como que ela acontece, vamos dizer, esse ciclo vicioso, né, que nós passamos despercebidos e que nós vamos problematizar aqui. Nós temos, em um primeiro aspecto, o gatilho. O gatilho, no que consiste esse gatilho, Marcelo? Nada mais é do que um clique no cérebro, né? Ou seja, é um clique, entre aspas, para que o cérebro torne aquela ação algo automático. Então, é o gatilho, né? A rotina é o sequenciamento de atividades que vão deflagrar ações como hábitos. E geralmente elas são quebradas em partículas, vamos dizer assim, em fragmentos, né?
são mini tarefas dentro de uma grande tarefa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, depois dessa explicação mais conceitual, para que vocês possam, né, ter uma concretude maior ainda do conhecimento. E a recompensa, né? Ter a informação, a chegada dessa informação ao cérebro do benefício que nós angariamos, que nós trouxemos para nós, né? Então, por exemplo, Marcelo, por que eu preciso comer aquele doce após o almoço, né? Então, qual seria o gatilho, né? Você tem um gatilho, por exemplo, do ambiente. Vamos dizer que você almoce no seu trabalho. Então, o gatilho é o ambiente, né? O seu amigo do trabalho que você conversa, né? O ambiente, o mote da conversa que é empregado. Então, isso gera, vamos dizer, aquela faísca, né? Aquele empurrãozinho para você. Preciso comer doce, preciso comer aquele quindim, aquele bombom, enfim, pós o almoço, né? Então, o sequenciamento da atividade, né? Vamos dizer, eu almoço, né? Acabo de almoçar, jogo uma conversinha ali fora, né? Um papinho rápido, vou tomar meu cafezinho, do cafezinho eu preciso comer o doce, né? Então perceba que, né, nós falamos em 4 aspectos, né? O almoço, né? Jogar a conversa fora, tem o café e pronto, chegou no doce, né? Então, em um exemplo, vamos dizer, um pouco mais enxuto, né? São um sequenciamento com 4 elementos. E a recompensa, o cérebro, né, ser beneficiado com isso, ou seja, nesse caso, né, falamos do doce, o aspecto dos mediadores químicos do bem-estar, serotonina, endorfina, encefalina, mediadores que vão trazer sensação de fato de prazer, de felicidade, sensações positivas ao organismo. Então, ou seja, dessa forma é que nós constituímos a disposição do hábito, né? E isso, repetido de forma sistemática, de forma frequente, faz com que isso seja encarnado, né? Seja trazido para dentro do nosso comportamento, tá? E nós temos outros exemplos. Vamos pegar uma perspectiva de subir escadas, né? Vamos para outro exemplo, né? Então, o gatilho, né? Por que eu subo sempre a escada pelo mesmo lado? Então, ou seja, né, vamos pegar um exemplo na sua casa agora. Você sempre sobe a escada pelo lado direito, vamos dizer um exemplo. Então, qual é o gatilho? Você precisa fazer aquela função, né? Você saiu do pavimento térreo da sua casa para o andar superior para pegar uma roupa, para tomar banho, enfim. Então é o gatilho, né? É aquilo que te empurra, né? De fato é um estilingue, é um gatilho, ele vai aguçar aquela necessidade. Rotina, o sequenciamento da tarefa, né? Ou seja, o sequenciamento que caracteriza, que dá forma. Então, ou seja, você está vindo de outra atividade, você tem a necessidade de cumprimento daquela tarefa, você toca sempre no corrimão, né? Você leva a sua mão ao corrimão do lado direito e você vai subindo de forma rápida. Preste atenção nisso, né? Então, olha aí, demarquei em 4 elementos, né? Você vem de outra atividade, porque é algo ainda mais corriqueiro, né, do que o exemplo do doce. Você vem de uma atividade, por exemplo, você estava na sua cozinha, bom, você vai subir, você vem de outra atividade, né? Você estava cozinhando. Você tem algo que você precisa pegar no seu quarto, segundo elemento. Você leva a mão ao corrimão, terceiro. E o quarto que você sobe rápido, porque você não quer gastar tempo algum com essa microtarefa. Perceba, né? A rotina, ou seja, a disposição, a manifestação desse sequenciamento. E a recompensa, nesse caso, né? Nós temos o quê? Você pegar aquele objeto que você havia se determinado
né, quando você estava no pavimento térreo. Então, ou seja, se nós quebrarmos esse hábito em partículas, né, ou se nós, vamos dizer assim, observássemos ele por uma perspectiva microscópica, nós vemos pequenas tarefas dentro deles. É isso que eu quero que você também pegue a marreta do paradigma e quebre ela literalmente em pedacinhos. Ou seja, o hábito ele se consolida por pequenos hábitos que estão dentro dele. Olha como isso é profundo, como isso é interessante. E a gente vai esmiuçar isso ao longo da nossa jornada. Vamos ao nosso exercício prático desse módulo. Esse módulo, né, nós falamos sobre a perspectiva da introdução da neurociência, do hábito, né, desse processo, como que ele se desenvolve. E nós iremos traçar uma perspectiva de você pegar o hábito que você quer mudar, o hábito que te motivou, que te trouxe aqui nesse curso comigo. Você pode fazer dessa forma, ou se você quiser, pode fazer um mecanismo um pouco mais filosófico, né, mais imagético, algo que você, se você não tiver isso tão bem alicerçado dentro de você, o que você quer mudar, se é que você precisa mudar alguma coisa, você pode fazer mais para um fundamento, né, um fundamento teórico, um fundamento mais de aquisição de conhecimento. Mas se você quiser adotar essa perspectiva, eu ficarei muito feliz. Eu acho que, de fato, é vamos dizer, a fagulha desse curso, né? Fazê-lo em uma perspectiva de já mudar um hábito que você queira. Então nós vamos observar o loop do hábito, isso que nós demos de exemplo e que eu conceituei para você, já na sua vida propriamente dita, né? Naquilo que você quer mudar. Então vamos observar o loop do hábito. Você pega um papel e uma caneta e você já registra dentro do hábito que você quer mudar, qual o loop que você considera que acontece, né? Qual o clique, né? Qual o gatilho que acontece, qual a rotina, qual o sequenciamento de atividades, ou seja, quais pequenas atividades que estão dentro dessa macroatividade e, por fim, qual a recompensa que você ganha, qual é aquele sabor gostoso que você prova, né? Dando aqui como brincadeira, né? Pode ser algo de alimentação de fato, mas sabor gostoso é isso. Qual o cumprimento da tarefa, né? Qual o prazer que o organismo está ganhando com isso, né? Finalizamos assim o nosso módulo 1. Eu irei encontrar você no nosso módulo 2 do nosso curso. Até lá!